Olá, doutores e doutoras. Eu sou Gustavo Tuller, advogado especialista em acusação e defesa em processos éticos disciplinares perante a OAB. E nesse episódio vamos falar sobre a relação entre processo disciplinar e a fixação de honorários contratuais. Sabemos que o tema de honorários ele é um tema bastante vasto e certamente não conseguiríamos esgotar esse tema em um vídeo, precisaremos de outros. Mas eu gostaria de trazer para os doutores alguns casos frequentes de punição em processo disciplinar e também traçar aqui uma espécie de manual sobre como evitar esse problema, né? Nós sabemos que os conselhos seccionais, ou seja, em âmbito estadual, eles fixam as tabelas de honorários. Então, as OABs estaduais, por assim dizer, né, cada qual vai fixar a sua própria tabela de honorários. Por exemplo, aqui no Paraná, na nossa tabela, em divórcio consensual sem partilha de bens, por exemplo, nós teremos o valor de R$ 3.635 como digamos assim, um critério abalizador para a cobrança de honorários. Também sabemos que esses valores trazidos pela tabela de honorários, eles não são valores máximos. Pelo contrário, eles são valores mínimos. Então, não devemos cobrar abaixo dos valores trazidos pela tabela da OAB. Abaixo da tabela, nós estaríamos praticando aí honorários aviltantes. Mas não há vedação para que a cobrança seja superior ao valor ali previsto. Então, no caso que eu estou analisando aqui, de um divórcio consensual sem partilha de bens, em que a tabela de honorários prevê, no Paraná, o valor de R$ 3.635, se eventualmente eu cobrar do meu cliente R$ 4.000 ou R$ 5.000, eu não estaria, em tese, praticando nenhuma infração. Já estaria sim se cobrasse R$ 2.000, correto? Então, é interessante que a gente fixe primeiro esse parâmetro abalizador que a tabela de honorários possui. Então, ela traz um patamar mínimo, não um patamar máximo. O advogado pode cobrar além. Mas também nessa cobrança além existe, digamos assim, uma análise pelo Código de Ética, né? O Código de Ética ele vai trazer também critérios abalizadores para as cobranças, para que não ocorram, né, de forma abusiva. No caso aqui do nosso exemplo do divórcio consensual sem partilha de bens, veja que ele é uma ação, né, que traz um fim em si mesmo. A pessoa procura o advogado para se divorciar, não tem bens, e depois da atuação do advogado ela sai divorciada. Fim. Não tem um valor para receber, porque a partilha não existe, é um divórcio sem bens. Então, nesse caso, se eu cobro 5, se eu cobro 6 mil reais dessa pessoa, ela vai saber exatamente quanto ela está me pagando como prestação, como contraprestação pelo serviço prestado. Diferente é quando eu tenho algum valor para receber ao final. Então, se eu entro, né, num outro exemplo agora, um divórcio com partilha, né, pela nossa tabela aqui no Paraná, seria o valor de R$ 5.453 mais 10% da minha ação. Então, veja que nesse caso o divórcio ele não é consensual, ele é litigioso, né, 10% da minha ação. Veja que aqui eu já tenho um grau maior de abstração em relação a essa porcentagem, né? Em relação a esses honorários. O valor de 5.453 ele é fixo. Agora essa porcentagem ela é um pouco variável, porque eu posso não ter reconhecido a partilha sobre determinado bem, essa situação pode estar em litígio, né? O reconhecimento do pertencimento daquele bem ao conjunto de bens a serem partilhados, né? Isso depende aí de deferimento judicial. Então, já note que o cliente começa a entrar num grau de abstração, numa zona de abstração em relação aos valores que ele vai pagar. Então, nesses casos, a gente já tem que ser um pouco mais cauteloso, né? Então, se você vai fixar 10%, que é o valor sugerido pela tabela como patamar mínimo, ok, agora se você vai começar a fixar 20%, 30%, aí você já tem que ter um pouco de cuidado, porque nós temos outras regras, como eu mencionei, além da tabela de honorários, para abalizar, né, e no caso do Código de Ética, limitar o valor dessas porcentagens cobradas. Então, veja, um outro exemplo interessante seria aqueles contratos de risco, né? Então, que é o contrato em que o cliente e o advogado entram
sem saber se vão ganhar e sem saber também, em caso de vitória, quanto vão ganhar, né? Então pode muito bem acontecer de o advogado ajuizar essa ação, levar ali 10 anos, né, de trabalho atuando e no final perder, não receber nada. Então, nesses casos em que é um contrato de risco, que o advogado também se arrisca a trabalhar sem nada receber, admite-se a fixação de um percentual maior de honorários. Então, começa-se a ver aí percentuais de 30%, 40%, em alguns casos até 50%, e aí é que a gente começa a entrar numa zona de perigo em relação à abertura de processos disciplinares na OAB, né? Porque essas cobranças elas podem vir a tornar-se abusivas ou serem interpretadas como abusivas. E surge o perigo para ambas as partes, para a classe, para a sociedade toda, para a classe de advogados como um todo, surge o perigo de um profissional começar a cobrar honorários abusivos. Já para o advogado, né, que faz essa cobrança em um percentual mais alto, por exemplo, 40% ou 50%, surge o perigo também de incorrer em alguma infração ou ser penalizado injustamente pela má interpretação, né, dos dispositivos. Então, por isso que é importante, tanto para os advogados, quanto para os aplicadores, eventualmente relatores de processo, saberem identificar, né, qual é o critério que é utilizado pelo Código de Ética para limitar a cobrança de honorários pelos advogados. Então, veja, como eu estava mencionando, nesse caso de contratos de risco, né, o advogado ele não vai saber, né, se ganha, se não ganha e quanto ganha, certo? E eu já vejo aqui a existência de duas possibilidades a respeito de existência desses contratos. Um contrato em que eu vou perseguir, pela minha atuação jurídica, um valor fixo, por exemplo, uma indenização, e aqueles casos em que eu vou perseguir um valor que é variável, por exemplo, uma prestação continuada, né? Então, um benefício previdenciário, a gente vai estar dentro dessa situação, em que eu não vou perseguir um valor único, vou perseguir a obtenção de um valor mensal para o meu cliente. Nesse caso, eu não sei qual vai ser o proveito econômico dele, ou não sei até assistir esse vídeo. Muito bem, nesse caso da indenização, que é um valor fixo, então, ok, fui procurado por uma pessoa, a pessoa foi atropelada, né? Nós vamos entrar com uma ação, é difícil a configuração, ali eu não tenho muito bem a identificação da pessoa que praticou o ilícito, existem alguns indícios, não sei se vou receber, se não vou, não sei se a pessoa vai ter patrimônio, se não vai, né? E, enfim, mas eu coloco um valor na ação, né? Então, vou pedir aqui para você dano estético, dano moral, dano material, e totalizou aqui R$100 mil. Então, eu estou perseguindo um valor fixo de R$100 mil. Posso receber os R$100 mil, posso não receber os R$100 mil, mas sei quanto estou perseguindo, R$100 mil. Né? Nesse caso, em que nós sabemos o valor, né? Veja, não há dúvida sobre a questão da incidência de honorários. Você aplica o artigo 50 e está tudo bem. Então vamos ler aqui rapidamente o artigo 50. O que ele vai nos dizer? Artigo 50 do Código de Ética. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Vou ler também o parágrafo 2º porque é relevante para nós. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. Né? Nessa questão da moderação e razoabilidade nas prestações de trato sucessivo, aquelas prestações mensais, a exemplo do benefício previdenciário, eu entendo que esses limites de moderação e razoabilidade podem ser entendidos e utilizados naquelas situações em que advogados pretendem se aposentar junto com seus clientes. Né? Então, eu conquistei um benefício lá para o meu cliente, ele começa a receber R$1.000 por mês, eu tenho um contrato de 30%, por exemplo, com ele, e aí eu quero receber para todo sempre 30%, todos os meses, até o fim da vida dele. Pode? Não pode. Né? Então, isso excede ali o critério da razoabilidade. Mas ainda assim,
veja que o parágrafo 2º do artigo 50 me autoriza, sim, a receber honorários sobre as parcelas vincendas, né? Mas aí o regulamento é trazido pela tabela de honorários. Na tabela de honorários, aqui no Paraná, nós temos a fixação, digamos assim, a limitação da incidência dos honorários sobre as parcelas vincendas a uma anuidade. Então, em um exemplo mais prático, se eu cobro, digamos assim, 30% de honorários, né? E vem como atrasados, né? Porque eu entro com a ação e tenho o período que, digamos, precedeu a ação, em que eu estou perseguindo esses valores mensais, né? Os últimos 5 anos, acredito. Existem também as prestações que se vencem no curso da ação, ok? Então vamos supor que eu ganhei essa ação, e no curso da ação e em relação às parcelas pretéritas que eu cobrava, formou-se um acúmulo de também 100 mil reais para facilitar os nossos cálculos, né? Formou-se um acúmulo de 100 mil reais. E eu tenho um contrato de 30% de honorários. Eu cobro 30 mil reais, o meu cliente recebe 70 mil reais. Ok, isso em relação às parcelas vencidas. Quanto às vincendas, aí eu pego o valor do benefício limitado a uma anuidade, né? 13 parcelas, né? Conto o 13º também. Então, se é uma prestação ali de 1.000 reais mensais, o benefício, por exemplo, né? Eu teria ali que os meus honorários incidiriam na ordem de 30% também sobre uma anuidade, ou seja, sobre 13 mil reais. Então, eu teria a cobrança, né? Sobre o valor passado e o valor vincendo limitado a uma anuidade, no caso da fixação da tabela de honorários para a OAB Paraná, pela OAB Paraná. Eu não tenho informação sobre as outras seccionais, né? Isso demanda uma consulta caso a caso. Veja que aqui a gente tem que analisar o proveito econômico, porque o artigo 50 ele fala que quando eu adoto a cláusula quota litis, os honorários contratuais e os sucumbenciais somados não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Então eu tenho que saber qual que é o proveito econômico que o cliente está recebendo. No nosso caso é de 113 mil reais, né? Porque ele recebeu 100 mil reais de atrasados, 13 mil reais é o vincendo dentro da perspectiva ali da tabela de honorários da OAB Paraná, e então eu tenho que o proveito econômico dele é de 113 mil reais. E aí entra uma outra discussão, porque se eu não posso ter um proveito econômico superior ao do cliente, significaria que eu poderia ter até de 50%, certo? É uma, digamos assim, uma analogia que se faz, né, e que às vezes acaba resultando numa interpretação equivocada. Mas sim, em tese, eu posso cobrar até 50% de honorários nesses casos, desde que eu não ultrapasse o valor que ele o proveito econômico percebido pelo cliente. Então, no caso aqui do nosso exemplo, 113 mil reais. Se eu cobrasse, por exemplo, 50% somente dos atrasados, somente dos 100 mil reais, né, eu teria 50% sobre 100 mil reais, eu receberia 50 mil reais. E o cliente receberia os outros 50 mil reais e os 13 mil reais da anuidade dos vincendos. Então, ele receberia 63 mil reais e eu receberia 50 mil reais. Veja que é um caso em que eu cobrei 50% sem ultrapassar o valor percebido por ele. Mas, se eventualmente eu recebo uma sucumbência e essa sucumbência faz subir o meu proveito econômico, o meu advogado, aí eu realmente vou estar numa hipótese em que eu deveria mitigar o meu contrato, reduzir a cobrança para equiparar, né, não ultrapassar o proveito econômico. Então veja, por exemplo, se eu recebo uma sucumbência de 10%, ou de 15%, ou de 20%, provavelmente, nessas últimas hipóteses, eu teria um proveito econômico superior ao do meu cliente. Aí, nesse caso, eu estaria diante de uma situação de irregularidade. Então, eu posso ter o contrato prevendo dessa maneira? Posso, mas na hora de fazer o cálculo, por exemplo, se eu identifico, né,
que vai superar a vantagem do cliente, o recomendado é que a gente adeque a cobrança, né, para não extrapolar o valor percebido pelo cliente, sempre dentro dessa perspectiva. Se os doutores forem notar, não existe uma previsão expressa quanto à limitação de honorários serem de 50%. A limitação que há é o advogado não deve perceber um proveito econômico superior ao do cliente. Mas ninguém falou em 50%. Né? A gente acaba realmente por dedução chegando ao percentual. E esse percentual ele acabou um pouco, digamos assim, mal falado. Né? As pessoas começam a falar sobre os 50% e como ele é o limite ali da cobrança, a gente acaba tendo uma má fama ao percentual de 50%. Mas o percentual em si, ele não deve ser considerado. O que deve ser considerado é sobre o que ele incide e qual é o resultado da conta. Então, no exemplo ali que eu dei, por exemplo, se eu faço incidir 50% sobre o atrasado, eu vou receber apenas 50%. Se eu não tenho sucumbência, o meu cliente vai ter como proveito econômico, segundo a legislação da OAB, os outros 50% e o vencendo como sendo uma anuidade. Então, ele tem 63%, eu tenho 50%. Então, embora eu tenha cobrado 50% de honorários, eu não extrapolei o percentual de proveito econômico do cliente. Eu não tive um proveito superior. Né? Mas pode acontecer também de eu fazer essa conta, somar com a sucumbência e ter. Aí, nesse caso, o meu contrato é abusivo, somente se ele for praticado, porque eu posso muito bem também ter o contrato de 50%, chegar na situação prática, fazer o cálculo, ver que os meus 50% de honorário sobre o vencido no curso da ação, acrescido da sucumbência, ele vai superar, né, o proveito econômico do cliente, e eu posso fazer a adequação dessa cobrança. Né? Mas o importante, doutores, dessa conversa é a gente... Né, vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Eu acredito que o mais importante aqui é a gente saber que a tabela de honorários ela é um patamar mínimo, que eu posso sim cobrar valores superiores à tabela de honorários, ok? Que nessa cobrança superior eu devo me abalizar, me socorrer do código de ética, não posso, né, fazer a cobrança do valor que eu bem entender, eu tenho que avaliar os parâmetros dessa cobrança e tomar cuidado especial com a questão das porcentagens. Sempre que eu vou cobrar, né, em porcentagem, verificar essa questão de sobre onde vai incidir. Né? E por fim, na questão dos contratos quota-litis, sejam eles, né, os contratos de risco, sejam eles contratos que perseguem um valor fixo de indenização, ou seja, um contrato que persegue um valor variável, um valor em que a parte vai receber, por exemplo, um benefício de trato sucessivo mensal, eu posso sim obter o valor do proveito econômico mediante essa fórmula trazida, né, pela, digamos assim, sintonia dos dispositivos da OAB. Então, posso analisar o artigo 50, posso analisar a tabela de honorários, posso conversar com o Gustavo através desse vídeo, né, e ver que, de fato, a gente pode sim estabelecer, olha, o valor do proveito econômico do cliente, mesmo nessas ações de trato sucessivo, é de R$63 mil, como no nosso exemplo. Né? E dentro disso, verificar ali qual que é a porcentagem mais adequada para esses contratos de risco, né? Sempre sabendo que os honorários contratuais acrescidos da sucumbência não devem, em hipótese alguma, ultrapassar o benefício obtido pelo cliente. Tá certo, doutores? Conversamos mais nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá.